Agora será contado em forma de compilado as importantes instruções do livro de Levítico da Bíblia, que ajudam a compreender as leis e as orientações divinas para a vida e a santidade, e que nos ensinam sobre a relação do homem com Deus. Levítico 1. Como o sacrifício de animais representava a comunhão com Deus. O capítulo começa com Deus chamando Moisés à tenda da congregação e dando-lhe instruções sobre como os israelitas deveriam apresentar seus animais para serem sacrificados. Primeiro, a pessoa que oferecesse um sacrifício deveria trazê-lo até a entrada da tenda, onde seria examinado pelo sacerdote para verificar se o animal estava sem defeito. Em seguida, a pessoa que trouxe o animal deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal e matá-lo diante do Senhor. O sangue do animal deveria ser recolhido em uma bacia e as partes do animal deveriam ser preparadas para o sacrifício. As partes deveriam ser lavadas e o sacerdote deveria queimá-las no altar do Senhor como oferta queimada. Esse processo deveria ser seguido para todos os tipos de sacrifícios, incluindo bois, ovelhas, cabras e pombas. Deus faz questão de deixar claro que esses sacrifícios eram uma forma de expiação pelo pecado dos israelitas e deveriam ser feitos de acordo com suas instruções precisas. Levítico 2. O significado da oferta de cereais. A oferta de alimentos, também chamada de oferenda de cereais ou oferenda vegetal. Esta era uma oferta que consistia em grãos ou farinha de trigo, azeite e incenso, sem a presença de carne. A oferta de alimentos poderia ser oferecida tanto em ação de graças quanto em cumprimento de um voto. De acordo com o capítulo, a oferta deveria ser preparada com óleo e incenso, e o sacerdote deveria queimá-la no altar como uma oferta memorial diante do Senhor. O povo também deveria evitar colocar qualquer tipo de fermento ou mel na oferta de alimentos. Além disso, o capítulo também faz menção às diferentes formas de preparação da oferta. Se a oferta fosse feita na forma de pães, deveriam ser assados no forno ou em uma panela sem fermento ou mel. Se fosse oferecida na forma de grãos torrados, então deveria ser apresentada com azeite e incenso. Levítico 3. Entenda como funcionava a oferta de paz. As ofertas de paz, também conhecidas como ofertas de comunhão, eram oferecidas como forma de expressar gratidão e comunhão com Deus. O capítulo começa com as instruções para as ofertas de animais para o sacrifício. Os animais aceitos como ofertas de paz incluíam bois, ovelhas e cabras. O animal oferecido tinha que ser sem defeito, macho e ser oferecido voluntariamente. Após a escolha do animal, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal e o matava diante do sacerdote. O sangue do animal era derramado no altar, e a gordura e os órgãos internos eram removidos e queimados no altar. O restante da carne era cozido e comido pelo ofertante, sua família e outros convidados. Este capítulo é importante na tradição judaica, pois ensina a importância da comunhão com Deus e do sacrifício como forma de expressar gratidão e arrependimento pelos pecados. Levítico 4. O sacrifício pelo pecado e o perdão de Deus. O capítulo começa explicando que, se um líder ou sacerdote pecar, deve trazer um bezerro sem defeito como oferta pelo pecado. Ele deve colocar sua mão sobre a cabeça do animal e abatê-lo na presença do Senhor. Em seguida, o sacerdote responsável deve levar o sangue do bezerro ao tabernáculo e colocá-lo diante do véu que cobre a arca da aliança. Ele deve molhar seu dedo no sangue e aspergi-lo 7 vezes diante do Senhor, na frente do véu. Depois disso, o sacerdote deve untar as pontas do altar do incenso com o sangue do bezerro e derramar o restante do sangue aos pés do altar do holocausto, que está à entrada da tenda do encontro. Ele deve queimar toda a gordura do bezerro sobre o altar e depois remover a pele, a carne e os intestinos do animal para serem queimados fora do acampamento. A mesma regra se aplica se toda a congregação de Israel pecar inadvertidamente. Eles devem trazer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado, e os anciãos da congregação devem colocar as mãos sobre a cabeça do animal antes que seja abatido. Depois disso, o sacerdote deve seguir o mesmo procedimento, levando o sangue ao tabernáculo e aspergindo diante do Senhor. Essas leis detalhadas para o sacrifício pelos pecados inadvertidos foram importantes para manter a santidade e a justiça na comunidade de Israel. Levítico 5.
As ofertas para expiação dos pecados na lei mosaica. As leis referentes a pecados cometidos sem intenção. A pessoa que cometer qualquer um desses pecados deve confessá-los e oferecer um sacrifício para ser perdoada. O sacrifício pode ser um cordeiro ou uma cabra, ou, se a pessoa não puder pagar, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O capítulo continua com outras leis de ofertas de sacrifício pelo pecado, incluindo casos em que uma pessoa se torna impura por tocar algo impuro ou por jurar levianamente. Em todos os casos, a pessoa deve confessar o pecado e oferecer um sacrifício para a purificação. O capítulo também menciona a oferta de sacrifício pela culpa, que é obrigatória quando alguém comete pecado contra outra pessoa ou viola as leis do santuário. A oferta para a culpa era mais cara do que a oferta pelo pecado, e dependia do valor do que foi roubado ou danificado para ser paga. Levítico 6. Conheça as leis e regras sobre ofertas e sacrifícios. Levítico 6 começa com as instruções sobre o que fazer quando alguém comete um crime contra o Senhor, como mentir, enganar ou roubar. Se a pessoa cometer um pecado desse tipo, ela deve admitir a culpa e oferecer um sacrifício como reparação pelo seu erro. O texto detalha o processo de sacrifício, que envolve a oferta de um animal, a aspersão de sangue no altar e a queima de certas partes do animal como oferta ao Senhor. O sacerdote é encarregado de supervisionar o processo e garantir que tudo seja feito de acordo com as instruções divinas. O capítulo também menciona a oferta da farinha, que pode ser oferecida em vez de um sacrifício animal para os pobres que não têm meios para adquirir um animal. A farinha é misturada com azeite e incenso e depois queimada no altar como oferta ao Senhor. Por fim, o capítulo termina com uma descrição dos procedimentos que os sacerdotes devem seguir ao queimar o fogo no altar. Eles devem manter o fogo aceso continuamente e usar roupas especiais durante o processo. Qualquer sacerdote que não seguir essas instruções será considerado culpado de uma ofensa grave contra o Senhor e enfrentará as consequências de suas ações. Levítico 7. A importância dos rituais de oferta. Levítico 7 apresenta mais detalhes sobre as ofertas de paz e as ofertas de ações de graças que foram mencionadas em capítulos anteriores. O capítulo começa com instruções para a oferta de paz, que era uma oferta voluntária que um indivíduo poderia fazer em agradecimento a Deus. A oferta deveria ser acompanhada de pães sem fermento, bolos sem fermento e bolos mistos. Uma porção da oferta era queimada no altar, e o restante era consumido pelos sacerdotes. Em seguida, o capítulo fala sobre as ofertas de ações de graças, que também eram ofertas voluntárias. Essas ofertas eram feitas como um sinal de gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Elas também eram acompanhadas de pães sem fermento, bolos sem fermento e bolos mistos, bem como de vinho e óleo. Parte da oferta era queimada no altar, e o restante era consumido pelos sacerdotes. O capítulo também descreve os sacrifícios de pecado e as ofertas de culpa. Quando alguém cometia um pecado, era necessário oferecer um sacrifício de pecado para buscar a expiação de Deus. Da mesma forma, quando alguém causava dano a outra pessoa ou à propriedade de outra pessoa, era necessário oferecer uma oferta de culpa para reparar o dano causado. Por fim, o capítulo apresenta instruções sobre como os sacerdotes deveriam receber as ofertas do povo e como as ofertas deveriam ser preparadas e apresentadas a Deus. O capítulo encerra com a afirmação de que essas ofertas eram uma maneira de o povo de Israel se aproximar de Deus e ser aceito por ele. Levítico 8. A consagração de Arão e seus filhos. O capítulo 8 de Levítico começa com a consagração dos sacerdotes, filhos de Arão. Moisés é instruído a reunir toda a congregação à entrada da tenda da congregação para testemunhar o ritual. Moisés veste Arão com as roupas sacerdotais, que incluem um peitoral, um manto, um éfode, um turbante e um cinto. Em seguida, Moisés unge o tabernáculo e todos os seus utensílios com óleo e sangue, que simbolizam a separação do povo para o serviço sagrado. Depois disso, Moisés oferece um sacrifício para fazer expiação pelos pecados de Arão e seus filhos e os consagra para servir como sacerdotes. Moisés coloca o sangue do sacrifício nos lóbulos das orelhas de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, simbolizando a purificação de todo o seu ser.
Em seguida, Moisés e Arão impõem as mãos sobre a cabeça dos animais para que sejam oferecidos como sacrifício. O capítulo termina com Moisés instruindo Arão e seus filhos a oferecerem sacrifícios diariamente no altar, durante 7 dias, para expiar seus pecados e fazer expiação pelos pecados do povo. Levítico 9. O papel dos sacerdotes na cerimônia. Levítico 9 relata a primeira oferta que Arão e seus filhos ofereceram no altar do tabernáculo, após terem sido consagrados como sacerdotes. Moisés instrui Arão para realizar um sacrifício pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Arão obedece e oferece um touro como sacrifício pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Em seguida, Arão oferece um cordeiro como oferta queimada, um bode como oferta pelo pecado e um bezerro e um carneiro como ofertas pacíficas. Após as ofertas serem realizadas, Arão abençoa o povo e a glória do Senhor aparece diante de todo o povo. Este capítulo destaca a importância da oferta de sacrifícios e como os sacerdotes foram consagrados para realizar esses rituais em nome do povo. Também enfatiza a necessidade de arrependimento e expiação de pecados para se aproximar de Deus. Levítico 10. A importância da obediência no sacerdócio. O capítulo 10 do livro de Levítico começa narrando a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Arão, como sumo sacerdote, fica consternado com a morte de seus filhos, mas Moisés o lembra que ele e seus filhos devem santificar o nome de Deus, mesmo em situações difíceis. O texto continua detalhando as instruções dadas por Deus aos sacerdotes para que não se embriaguem ao realizar seus serviços no tabernáculo, para que possam distinguir entre o santo e o profano, e para que ensinem aos filhos de Israel as leis que o Senhor lhes deu. Moisés então questiona Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, sobre o sacrifício do bode expiatório, que havia sido ordenado por Deus. Arão explica que, por causa da morte de seus filhos, ele não havia comido da oferta pelo pecado, mas Moisés o encoraja a fazê-lo, juntamente com seus filhos. O capítulo termina com Moisés procurando os bodes da oferta pelo pecado, que haviam sido sacrificados, mas não encontrando-os. Ele questiona Eleazar e Itamar sobre o que havia acontecido, e é informado de que eles haviam sido queimados, devido ao pecado de Nadab e Abiú. Moisés fica satisfeito com a resposta e não repreende os sacerdotes por terem agido de acordo com a vontade de Deus. Levítico 11. Alimentos puros e impuros, as orientações divinas. O capítulo 11 do livro de Levítico contém uma lista de animais considerados puros ou impuros para alimentação pelos hebreus. Segundo a lei mosaica, os animais que possuíam casco fendido e ruminavam eram considerados puros e poderiam ser consumidos, como a vaca, a ovelha, a cabra e o veado. Já os que não tinham essas características eram impuros e, portanto, proibidos, como o camelo, o porco, o coelho e o cavalo. O capítulo também traz algumas especificações sobre a ingestão de aves, peixes e insetos, sendo permitidos apenas os que possuíam asas e pernas para saltar dentre as aves e os peixes com barbatanas e escamas. Já os insetos considerados puros eram os que possuíam pernas saltadoras, como o gafanhoto, e os impuros eram os que tinham corpo alongado, como a lagarta e a aranha. A obediência a essas regras era vista como uma forma de santificação e pureza perante Deus. Levítico 12. O significado espiritual da purificação após o parto. Levítico 12 é um capítulo da Bíblia que aborda o período de impureza ritual após o parto. De acordo com as leis descritas neste capítulo, quando uma mulher dá à luz a um filho, ela fica impura por 7 dias, assim como a criança. No 8º dia, o menino deve ser circuncidado e a mãe deve permanecer em casa por mais 33 dias, totalizando um período de purificação de 40 dias. Após os 40 dias, a mulher deve trazer uma oferta de expiação ao sacerdote no tabernáculo ou no templo. Se o recém-nascido for uma menina, o período de impureza é dobrado para 14 dias e a mãe permanece em casa por mais 66 dias, totalizando 80 dias de purificação. O capítulo enfatiza a importância da purificação ritual para adoração a Deus e como as leis de pureza se aplicam a todos os aspectos da vida, incluindo o nascimento de uma criança. Levítico 13.
Entenda a relação entre pecado e doença na Bíblia. Levítico 13 apresenta as leis e regulamentos para identificar e lidar com casos de lepra, erupções cutâneas e outras doenças de pele que podem se espalhar pelo corpo. O capítulo começa explicando como um sacerdote deve examinar uma pessoa que tem uma erupção cutânea ou inflamação na pele. Se for considerado impuro, ele deve ser isolado da comunidade e observado por 7 dias. Se a doença piorar ou se espalhar, a pessoa será declarada impura e banida do acampamento. O capítulo continua com instruções sobre como examinar roupas, couro e objetos domésticos em busca de sinais de lepra ou outras doenças de pele. Se for encontrada alguma contaminação, os objetos devem ser queimados ou mergulhados em água para purificação. Finalmente, o capítulo descreve o que deve ser feito se alguém se recuperar de uma doença de pele e for considerado limpo pelo sacerdote. A pessoa deve trazer ofertas e ser purificada em um ritual especial antes de poder retornar à comunidade. A ênfase em Levítico 13 é na importância da pureza e da separação dos impuros para proteger a comunidade como um todo. Levítico 14. O significado do sacrifício de 2 pássaros. Levítico 14 trata das instruções dadas por Deus a Moisés e Arão para purificar uma pessoa que tenha sido curada de lepra. O capítulo começa com a explicação de que, depois que a pessoa é curada, ela deve ser examinada pelo sacerdote para determinar se a lepra realmente desapareceu. Se o sacerdote determinar que a pessoa está curada, ele deve realizar um ritual de purificação que inclui a oferta de sacrifícios de animais e a aspersão de sangue e óleo de unção. A pessoa curada deve então lavar suas roupas, raspar todo o cabelo e a barba, e banhar-se em água. Depois disso, ela deve esperar 7 dias antes de ser completamente purificada. No 8º dia, a pessoa deve trazer uma oferta ao sacerdote para que possa ser purificada diante de Deus. O capítulo também descreve o ritual de purificação de uma casa que tenha sido contaminada por lepra. O sacerdote deve examinar a casa e, se encontrar sinais de lepra, ele deve ordenar que toda a casa seja desmontada e os materiais sejam jogados fora. Se a lepra não retornar após a limpeza, a casa será considerada purificada. Por fim, o capítulo termina com a instrução de que, se uma pessoa pobre não tiver recursos para pagar as ofertas de sacrifício, ela pode oferecer uma ave em vez de um animal maior. Deus enfatiza que ele leva em conta a oferta e o coração da pessoa que a oferece, e que a purificação ocorre por meio da fé e da obediência. Levítico 15. Importância da limpeza física e espiritual na Bíblia. O capítulo 15 de Levítico trata das impurezas causadas por secreções corporais, como menstruação ou sêmen. O texto estabelece que, em caso de ocorrência de tais secreções, a pessoa deve ser considerada impura e separada do acampamento ou do povo até que se purifique. Além disso, há instruções específicas para a purificação tanto de homens quanto de mulheres, incluindo banhos rituais e sacrifícios de animais. O capítulo também menciona a impureza causada por doenças de pele e pelos, e estabelece que um sacerdote deve ser consultado para determinar a purificação apropriada nessas situações. Em suma, o capítulo 15 de Levítico enfatiza a importância da purificação e da separação do povo de Deus em relação à impureza causada por secreções corporais. Ele fornece instruções detalhadas para a purificação tanto de homens quanto de mulheres, e destaca a necessidade de consulta aos sacerdotes para determinar a purificação apropriada em caso de doenças de pele e pelos. Levítico 16. Conheça as tradições do Dia da Expiação. O capítulo 16 de Levítico detalha o Dia da Expiação, uma data muito importante para o povo judeu. O capítulo começa com Moisés sendo instruído por Deus a não entrar no Santo dos Santos, a menos que ele tenha feito os rituais apropriados primeiro. Ele deve trazer um novilho como oferta pelo pecado e um bode como oferta pelo pecado do povo. Moisés deve vestir roupas especiais e lavar-se antes de realizar os rituais. Ele deve sacrificar o novilho como oferta pelo pecado por si mesmo e sua família, e aspergir o sangue no propiciatório e na frente do propiciatório, dentro do Santo dos Santos. Ele então deve colocar as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessar os pecados do povo e enviá-lo para o deserto, levando com ele os pecados do povo.
O capítulo também estabelece que o dia da expiação deve ser observado no 10º dia do 7º mês, e que é um dia de jejum e aflição das almas. É um estatuto perpétuo para os filhos de Israel. Levítico 17. Conheça as regras de sacrifício de animais. O capítulo 17 de Levítico trata das leis relacionadas ao sacrifício de animais e ao consumo de sangue. Deus instrui Moisés a dizer aos filhos de Israel que eles não devem sacrificar animais em qualquer lugar, exceto no tabernáculo. Qualquer pessoa que oferecesse sacrifícios fora do tabernáculo seria considerada culpada de derramar sangue e seria cortada da comunidade. Eles também não deveriam consumir sangue de animais, pois o sangue é a vida da criatura e o Senhor o deu como sacrifício para fazer expiação pelos pecados. Qualquer pessoa que comesse sangue seria eliminada da comunidade de Israel. O capítulo também instrui os israelitas a oferecerem seus sacrifícios ao Senhor e a não caçarem animais para comer carne fora do acampamento. Levítico 18. As leis de Deus sobre a sexualidade e a santidade do povo. Levítico 18 é um capítulo que trata principalmente sobre relações sexuais e proibições sexuais na cultura judaica. No início do capítulo, Deus diz a Moisés que fale aos israelitas e diga-lhes para não imitarem as práticas dos egípcios e dos cananeus, mas sim para obedecerem às leis que ele estabeleceu. A partir do versículo 6, o capítulo começa a listar uma série de proibições sexuais, incluindo relações sexuais com parentes próximos, como mãe, pai, irmão ou irmã, relações sexuais com animais e relações sexuais com o cônjuge de outra pessoa. O capítulo também proíbe relações homossexuais, com o versículo 22 declarando: "Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, isso é abominação." O capítulo termina enfatizando que aqueles que violarem essas leis serão punidos, incluindo a possibilidade de serem cortados do povo de Israel. A punição por esses pecados é vista como um ato de santificação do povo de Deus e de separação do mundo pagão ao seu redor. Levítico 19. Os mandamentos de Deus. Levítico 19 é um capítulo da Bíblia que contém várias leis e mandamentos dados por Deus aos israelitas. O capítulo começa com uma instrução para ser santo, pois Deus é santo. Em seguida, há uma lista de mandamentos que incluem honrar os pais, guardar o sábado, não adorar ídolos, não roubar, não mentir, não difamar o próximo, não cometer adultério e não cortar o cabelo ou barba. O capítulo também instrui os israelitas a amar seus vizinhos e não se vingar, e ordena que eles não se envolvam em feitiçaria ou espiritismo. Há também mandamentos específicos relacionados à agricultura, como não colher completamente as plantações e deixar parte para os pobres, não misturar sementes e não comer carne com o sangue. O capítulo termina com um lembrete para os israelitas de que devem seguir todas as leis e mandamentos dados por Deus para serem considerados santos e agradáveis a Ele. Levítico 20. As punições de Deus para a desobediência do seu povo. Levítico 20 é um capítulo da Bíblia que traz uma série de leis e mandamentos para o povo de Israel, abordando temas como o adultério, a homossexualidade, a magia e outras práticas consideradas abomináveis pela religião judaica. No início do capítulo, é dito que qualquer pessoa que oferecer um de seus filhos como sacrifício a deuses estranhos será punida com a morte. Em seguida, são mencionados os castigos para quem cometer adultério, incesto, bestialidade e outros atos imorais. Há ainda uma proibição contra o uso da magia e a consulta a espíritos e adivinhos. O capítulo também menciona a importância da santidade e da pureza sexual do povo de Israel, alertando que qualquer pessoa que tiver relações sexuais com outra pessoa do mesmo sexo ou incesto devem ser severamente punidas. Por fim, o capítulo conclui com uma exortação a seguir os mandamentos do Senhor e a obedecer às leis dadas aos filhos de Israel. Levítico 21. O papel dos sacerdotes na antiga Israel. O capítulo 21 do livro de Levítico detalha as restrições impostas aos sacerdotes em relação às pessoas com quem podem se casar e as condições físicas que devem possuir para servir no altar. Segundo o texto, os sacerdotes devem se manter santos para o Senhor e evitar qualquer contaminação ritual que possa impedi-los de realizar seus deveres sacerdotais. O capítulo começa dizendo que nenhum sacerdote pode se tornar impuro ao tocar um corpo morto, exceto pelo caso de parentes próximos,
como pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã. Nesse caso, ele pode se contaminar, mas deve tomar as medidas necessárias para se purificar antes de retornar ao serviço no templo. O texto também enfatiza que os sacerdotes não podem se casar com prostitutas, mulheres divorciadas ou aquelas que foram profanadas por relações sexuais ilícitas. Eles também não podem se casar com mulheres que tenham nascido fora da comunidade de Israel. O sacerdote deve se casar com uma virgem de sua própria tribo para manter a linhagem sacerdotal pura. Além disso, o sacerdote não pode ter defeitos físicos, como ser cego, manco, ter membros deformados ou mutilados, ter problemas de pele ou qualquer outra condição que possa impedi-lo de realizar seus deveres no templo. A razão para isso é que os sacerdotes devem ser um modelo de perfeição física e espiritual para a comunidade. O capítulo termina reafirmando que os sacerdotes devem ser santos para o Senhor e que eles devem se esforçar para manter essa santidade em todas as áreas de suas vidas, desde suas relações pessoais até suas atividades no templo. Levítico 22. As regras para a alimentação dos sacerdotes. O capítulo 22 de Levítico detalha as leis e regulamentos para os sacerdotes e como eles devem se comportar e se apresentar quando estão realizando suas funções sagradas. O capítulo começa explicando que nenhum sacerdote pode se aproximar do altar ou dos santuários enquanto estiver impuro, ou seja, se tiver uma doença, lesão ou estiver em contato com algo impuro. Se um sacerdote violar essa regra, ele será considerado culpado e não poderá mais realizar suas funções sacerdotais. Em seguida, o capítulo lista as condições sob as quais um sacerdote pode ou não comer das ofertas sagradas e das ofertas de paz. Por exemplo, um sacerdote que esteja impuro ou que tenha tocado um cadáver não pode comer dessas ofertas. Além disso, nenhum estranho ou não sacerdote pode comer dessas ofertas. O capítulo também menciona as qualificações que um animal deve ter para ser considerado puro o suficiente para ser oferecido como sacrifício. Um animal que não atenda a esses critérios não pode ser oferecido como sacrifício. Por fim, o capítulo termina com um lembrete de que as ofertas apresentadas devem ser perfeitas e sem defeito, assim como o próprio Deus é perfeito e sem defeito. Levítico 23. A celebração da Páscoa judaica. O capítulo 23 de Levítico contém uma série de instruções sobre as festas e celebrações religiosas que os israelitas deveriam observar ao longo do ano. São elas: o sábado semanal, um dia de descanso e adoração que ocorria toda semana no sétimo dia. A Páscoa, uma celebração anual em memória da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A festa dos pães asmos, uma celebração que ocorria durante 7 dias e lembrava a pressa dos israelitas em sair do Egito, quando não tiveram tempo de deixar o pão fermentar. A oferta de primícias, um ritual de agradecimento por uma colheita bem-sucedida, em que os israelitas ofereciam ao Senhor os primeiros frutos de sua colheita. O Pentecostes, uma celebração que ocorria 50 dias após a Páscoa, em que os israelitas ofereciam ao Senhor as primícias da colheita de trigo. O Dia da Trombeta, uma celebração anual em que se tocavam trombetas para chamar a atenção do povo para a chegada do Ano Novo e para lembrar que Deus é Rei. O Dia da Expiação, um dia de jejum e arrependimento em que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. A Festa dos Tabernáculos, uma celebração que ocorria durante 7 dias e lembrava a peregrinação dos israelitas pelo deserto, quando habitavam em tendas. O capítulo também faz referência a ofertas que os israelitas deveriam trazer ao Senhor durante estas celebrações. Tudo isso tinha como objetivo manter o povo em comunhão com Deus e fortalecer sua identidade como povo escolhido. Levítico 24. Entendendo as leis sobre sacrilégios. O capítulo 24 de Levítico começa com as instruções para os filhos de Israel trazerem azeite puro de oliva para manter as lâmpadas acesas continuamente na tenda do encontro, dentro do tabernáculo. A lâmpada de ouro puro era uma das coisas mais sagradas na tenda do encontro e deveria queimar continuamente para que a presença de Deus pudesse ser mantida. O capítulo também descreve a punição para um homem blasfemo, que amaldiçoou o nome de Deus. Ele foi levado para fora do acampamento,
E todos aqueles que ouviram sua blasfêmia colocaram as mãos sobre sua cabeça antes que ele fosse apedrejado até a morte. A punição por blasfêmia mostrou a seriedade com que Deus via a adoração e a reverência que deveriam ser dadas a ele. Em seguida, há um mandamento de que a punição deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, que se tornou conhecido como Lei de Talião. A ideia por trás disso era que a punição deveria ser justa e proporcional ao crime cometido. O capítulo termina com a história de um homem que amaldiçoou o nome de Deus e foi levado para Moisés para julgamento. Depois de consultar o Senhor, Moisés ordenou que o homem fosse levado para fora do acampamento e apedrejado até a morte. Em resumo, o capítulo 24 de Levítico trata da importância da reverência e adoração a Deus, bem como da justiça e punição apropriada para aqueles que blasfemam contra ele. Levítico 25. O que é o jubileu? Levítico 25 é um capítulo da Bíblia que trata das leis referentes ao ano sabático e ao ano do jubileu. O ano sabático ocorria a cada 7 anos e exigia que a terra fosse deixada em repouso, sem semeadura ou colheita. O ano do jubileu ocorria a cada 50 anos e era um período de celebração e liberdade em que os escravos eram libertados, as propriedades retornavam aos seus donos originais e as dívidas eram perdoadas. O capítulo começa com Deus ordenando que os filhos de Israel observem o ano sabático e deixem a terra em repouso. Durante esse período, a terra devia descansar e não deveria ser cultivada. Além disso, os israelitas não deveriam fazer nenhuma transação comercial envolvendo a terra durante o ano sabático. O capítulo também estabelece as leis para o ano do jubileu, que ocorria após 7 anos sabáticos. Durante o jubileu, as propriedades que haviam sido vendidas ou hipotecadas deveriam ser devolvidas aos seus donos originais, e os escravos deveriam ser libertados. O capítulo também estipula que o ano do jubileu deveria ser um tempo de alegria e celebração. Outras leis relacionadas ao jubileu incluem a proibição de semear e colher no ano anterior ao jubileu, a liberação das dívidas e a proibição de cobrar juros sobre empréstimos aos irmãos israelitas. O capítulo termina com Deus reiterando a importância de guardar os seus mandamentos e observar as suas leis. Ele promete bênçãos para aqueles que obedecem e punições para aqueles que as quebram. Levítico 26. A promessa de restauração. Levítico 26 é um capítulo da Bíblia hebraica que contém as bênçãos e maldições que Deus prometeu para o povo de Israel se eles obedecerem ou desobedecerem às suas leis e mandamentos. No início do capítulo, Deus promete que, se o povo obedecer às suas leis e mandamentos, eles terão chuvas na estação certa, colheitas abundantes, paz na terra, e serão abençoados em todas as áreas de suas vidas. No entanto, se o povo desobedecer e se recusar a seguir as leis e mandamentos de Deus, ele promete enviar maldições sobre eles, incluindo doenças, fome, inimigos que os perseguirão, colheitas fracassadas, desastres naturais e muito mais. Deus diz que, mesmo que os israelitas sejam levados cativos para outras terras, Ele ainda estará com eles e os ajudará a se arrependerem e a voltarem para Ele. Se eles se arrependerem e se voltarem para Ele, Ele restaurará sua prosperidade e sua terra. Este capítulo mostra a importância da obediência às leis e mandamentos de Deus e as consequências tanto da obediência quanto da desobediência. Levítico 27. Como funcionavam os votos e compromissos da antiga lei? O capítulo 27 de Levítico trata das ofertas votivas, ou seja, as ofertas que eram prometidas voluntariamente a Deus pelos israelitas em agradecimento ou para o cumprimento de algum voto. A oferta poderia ser um animal, uma casa, um campo, um objeto, ou até mesmo a própria pessoa ou um membro da família. Ao fazer uma promessa de oferecer algo a Deus, o israelita deveria estipular um valor a ser pago em caso de resgate, caso a pessoa ou coisa prometida não pudesse ser entregue no prazo estipulado. O valor estipulado pelo ofertante deveria ser feito de acordo com as instruções divinas, e os sacerdotes deveriam avaliar a oferta de acordo com os padrões estabelecidos na lei. O capítulo também aborda a possibilidade de alguém querer resgatar uma oferta que já havia sido consagrada a Deus, o que era permitido mediante o pagamento de uma quantia determinada pelos sacerdotes. Além disso,
O capítulo 27 de Levítico conclui a lista das leis e ordenanças que foram dadas aos israelitas para que eles pudessem viver em comunhão com Deus e com o próximo. Assim encerra-se o compilado do livro Levítico da Bíblia, que contém as leis e os mandamentos dados por Deus ao povo de Israel, visando estabelecer a santidade e a justiça em todas as áreas da vida. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima leitura.